Vamos falar de sofrimento pra valer. Vamos falar de morte de jovens. Vamos falar de senhores de idade sendo lançados em guerra. Vamos falar de inocentes civis sendo sequestrados e mortos por grupos terroristas ou bombardeados por aviação de forças aéreas de exército. Vamos falar sobre assuntos internacionais e novas tragédias em torno de todo o mundo. Agora foi a vez de um ataque a tiros em uma universidade de Praga, capital da República Tcheca. Esse atirador terrorista deixou vários mortos e feridos, agora há pouco. Para nos informar sobre essa tragédia que infelizmente tem se repetido de todos os modos em todos os países, vamos acionar agora o nosso especialista em geopolítica, Luca Bassani, que está na cidade de Ponferrada, na Espanha. Boa noite, Luca. Me conta que loucura esse atentado terrorista, não? É isso mesmo, Capês, uma situação extremamente difícil. Nós vemos que até agora são entre 10 e 15 pessoas confirmadas mortas pelas autoridades. As informações são um pouco divergentes exatamente por todo o sigilo da investigação. Mas como a gente consegue ver nas imagens, muitos policiais, considerando que os crimes com arma de fogo dentro da Europa, ainda mais em universidades, bem parecidos com aqueles que nós temos nos Estados Unidos, são extremamente raros no continente europeu. O último desta magnitude, ou com uma magnitude parecida na República Tcheca, foi no ano de 2016, se eu não me engano. Então a gente vê aí 7 anos separando um atentado do outro, numa das universidades mais antigas da Europa, mais antiga da República Tcheca, Universidade Carlos, na cidade de Praga, uma cidade extremamente turística, numa região muito turística. Então a gente vê que os vídeos que circularam nas redes sociais de jovens procurando um abrigo, né, nas bibliotecas, nas salas, além, é claro, da polícia chegando para tentar intervir. Isso mostra como foi uma situação muito grave, mas a polícia disse que conseguiu eliminar, o terrorista diretamente do local onde ele estava, e novas informações vão chegar à luz ao longo das próximas horas. Luca, que loucura isso aqui, hein? Primeiro você está espirrando aí, você toma cuidado, está muito frio aí na Espanha. Segundo lugar, esses atentados têm se repetido. Eu vou me lembrar de foi acho que em 1999, numa universidade Columbine, no estado do Colorado, nos Estados Unidos, que é um atentado terrorista horroroso também, estudante matou vários alunos. De lá para cá, isso tem se repetido de uma maneira. Existe aí uma deep web, uma dark web, onde esses terroristas, esses estudantes que normalmente dizem que sofrem bullying, reagem, a gente não sabe ainda o que aconteceu aí na República Tcheca, mas são idolatrados. E cria-se um fenômeno que é chamado de mimetismo. Um quer copiar o outro. Isso tem se repetido muito, é preocupante. Aqui no Brasil tivemos vários atentados como esse. Nós tivemos no Rio de Janeiro, tivemos em São Paulo. Não é? Que coisa, que loucura isso, não, Luca? É um fenômeno, inclusive, que demonstra as fragilidades do que se diz respeito à saúde mental em todo o mundo. Muitos jovens sem uma perspectiva de futuro, também com dificuldades de encontrar emprego, as relações sociais extremamente difíceis, não saem muito, não encontram muito novos amigos, novas pessoas, novos amores. Isso acaba, de certa forma, interferindo na saúde mental, nos aspectos psicológicos de todas essas pessoas, e aqueles que têm uma tendência à violência acabam extravasando dessas maneiras horrendas, como você relatou, tanto nos Estados Unidos como agora na República Tcheca. Apesar de ser raro isso na Europa, é algo que preocupa bastante, porque acontece em ambientes públicos, ambientes onde deveria se ter a paz, deveria se ter a calma para estudar, principalmente uma das universidades mais bonitas e mais antigas que nós temos no continente europeu, datando aí do século XIV. Então, realmente, são imagens muito fortes, notícias muito fortes, e o próprio primeiro-ministro Fiala da República Tcheca, que faria uma visita na parte leste do país, acabou cancelando e voltará a Praga para dar o apoio às famílias, aos professores. Não se sabe ao certo ainda a identidade das pessoas que foram vítimas deste atentado, sejam aquelas mortas, sejam também as dezenas de feridas relatadas pela polícia, mas é um momento muito difícil, considerando um país tão pequeno, de cerca de 9 milhões de pessoas. Uma tragédia nacional tão perto do Natal acaba sendo realmente impactante, Capês. Realmente, esse ano nós entrevistamos o diretor do DEIC de São Paulo, o delegado Fábio Lopes,
E ele dizia o seguinte, lá na divisão de crimes cibernéticos, está o doutor Carlos Afonso, o que se combina de crimes como esse, isso é muito mais perigoso e profundo do que se imagina. Por isso que, esporadicamente, eles têm se repetido numa certa sincronia. E são atentados terroristas. Não importa que sofreu bullying, está revoltado, é um terrorista que entra para eliminar e matar pessoas a esmo, lamentavelmente.